Bem, pessoal, esse pequeno vídeo tem por objetivo discutir a importância dos dados, informações e indicadores para o sistema de saúde, suas diferenças, características e aplicabilidade. No nosso dia a dia, estamos continuamente fazendo uso de informações para planejar nossas ações. Por exemplo, se temos informações sobre o tempo que indicam a possibilidade de chuva naquele dia, a gente já leva um guarda-chuva, pensa no roteiro alternativo para chegar na universidade, tentando fugir de alagamentos e engarrafamentos. De forma semelhante, as informações são fundamentais para o planejamento em saúde. É a partir das informações que a gente consegue direcionar melhor as nossas ações para as necessidades reais da população local, otimizando o uso dos recursos e, assim, colaborando para a melhoria da qualidade de vida. Mas qual a relação entre dados e informações? O dado nada mais é do que a matéria-prima para a informação. É o valor bruto, absoluto, ainda não trabalhado. Um exemplo seria o número de nascidos vivos em determinada região. Já a informação é a interpretação do dado e, portanto, representa uma tentativa de descrever determinada realidade a partir da tradução dos dados. Devido a essa estreita relação com os dados, podemos inferir que uma informação será tão útil e confiável quanto foram os dados que a geraram. Já os indicadores representam uma tentativa de transformar dados em informações. Eles quantificam uma determinada realidade, além de permitir a comparação entre diferentes comunidades ou da mesma comunidade em momentos diferentes. Eles podem ser classificados em proporções e coeficientes ou taxas. As proporções são indicadores em que a variável do numerador é semelhante à do denominador. Representa o percentual de ocorrência de determinado evento no total de eventos registrados. Um exemplo é a mortalidade proporcional por causas mal definidas, que é calculada pela divisão do número de mortes por causas mal definidas pelo total de mortes vezes 100. Já os coeficientes são indicadores em que a variável do numerador é diferente da do denominador. Eles representam uma tentativa de estimar o risco de uma população exposta sofrer o evento descrito no numerador. Um exemplo é o coeficiente de mortalidade infantil, que é calculado através da divisão do número de mortes de crianças de até 1 ano de vida pelo número de nascidos vivos vezes 1000. Percebemos, então, que os indicadores são uma maneira de transformar dados em informações, as quais direcionam as ações no contexto dos serviços de saúde, e estas podem, inclusive, gerar necessidade de coleta e análise de novos dados num processo dinâmico. E quais as características dos dados? Uma característica importante é a cobertura, que representa a proporção de eventos registrados em relação ao que realmente acontece na população. Até alguns anos atrás, por exemplo, os dados de nascidos vivos no Brasil tinham uma baixa cobertura, ou seja, um número significativo de crianças nasciam, mas não eram identificadas nos sistemas de informação devido ao não preenchimento da declaração de nascido vivo no sistema de saúde. Já a qualidade diz respeito à forma como é feita a coleta desse dado. Um exemplo clássico é a descrição da causa de morte como causa mal definida. Se o percentual desse tipo de descrição fica muito alto, a qualidade dos dados de mortalidade fica muito comprometida. Afinal, como a gente poderia direcionar as ações de saúde para evitar ou reduzir as principais causas de morte se não sabemos do que muitas pessoas dessa população estão morrendo? Finalmente, temos também a questão da oportunidade, que tem relação com o tempo gasto entre a coleta, análise e disponibilização da informação. Numa situação de suspeita de um caso de sarampo, por exemplo, os responsáveis pela vigilância epidemiológica devem ser prontamente informados para que sejam tomadas ações em tempo hábil, como a vacinação de bloqueio. Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui e na próxima aula vamos aprender como acessar e manipular dados através da navegação no site do DataSUS. Espero vocês e até breve.